Oiê! E aí, tudo bem, E Joyce? aí, tudo ótimo? Como é que você tá? Como é que tá aí o período de confinamento? Não, confinamento, tá tipo Big Brother, né? Tá loucura. E por aí tá tudo bem? A gente vai levando, né? A questão de criar uma rotina interna é bem complicado nesse período agora. Sim. A gente está realmente num momento bem complicado, né? Ontem aproveitei, na verdade anteontem, no sábado, aproveitei para fazer uma live no meu perfil mesmo, do Decimão MKT. Falei um pouco sobre algumas dicas do que a gente pode fazer nesse período de coronavírus, né? Que a gente está trancado em casa, o que a gente consegue fazer, não só para a gente conseguir viver realmente esse momento, né? A gente está preso em casa, querendo ou não. E hoje, cara, querendo ou não, Deus deu pra gente um tempo muito grande hoje, que é uma coisa que a gente vivia reclamando, né? A gente vivia falando que não tinha tempo pra nada. Tempo. E aí, hoje eu acho que o que não falta na nossa vida é tempo, né? Total. Pessoal, O corona tá aí, né? Não, Jesus. pessoal, a gente vai iniciar dando a contextualização aqui, tá? A Joyce vai se apresentar para vocês, para quem ainda não conhece ela. Eu vou pedir para vocês deixarem as dúvidas de vocês durante a nossa live nos comentários, tá? Nossa equipe aqui do Orgânico vai estar acompanhando essas perguntas. A gente vai estar anotando algumas perguntas aqui também, para a gente poder ir discutindo isso realmente como um bate-papo, tá? Vai ser uma conversa bem tranquila, uma conversa bem leve, mas o objetivo é que ela seja extremamente útil. Então a gente não está aqui para falar de brand de uma forma geral, a gente não está aqui para falar de um assunto extremamente teórico, porque no final das contas isso não adianta, tá? A ideia é que a gente discuta realmente, sempre trazendo para as nossas lives pessoas reais, pessoas que estão vivendo esse momento junto com a gente, que estão na mesma realidade com a gente, para eles falarem o ponto de vista deles em relação a esse mercado, tá? Então, Joyce, eu vou pedir para se apresentar para o pessoal, certo? Para eles conhecerem um pouco. Tá certo. Gente, boa noite, né? Primeiramente, espero que todos estejam em casa, porque eu estou, né? Eu sou, como o Douglas já falou, sou consultora de branding, então eu ajudo marcas a criarem estratégias consistentes para se diferenciarem perante as outras marcas. E o meu foco, basicamente, é o mercado de moda. Tenho outros clientes de outros segmentos, mas o meu foco mesmo é moda. E é uma área que está sendo extremamente prejudicada, né, por conta do corona, porque, enfim, quem é que vai comprar sapato, quem é que vai comprar roupa para ficar em casa, né? Então, a gente veio aqui para a gente falar sobre isso, sobre o que vai acontecer, o que está acontecendo agora, que eu acredito que seja uma revolução das marcas, o jeito de se comunicar com o cliente, e o pós, o que vai vir depois dessa crise, que eu acho que o diferencial tá aí. A gente pensa que não, mas o pós-crise vai ser muito forte, vai ter um impacto muito forte em hábitos, tanto que hoje nós estamos já consumindo tudo delivery, tipo, fazendo supermercado, pedindo comida, mais do que nunca, e isso vai virar um hábito, porque um hábito, a partir de 21 dias, ele se torna um hábito. Então, se você passar 21 dias direto, né, isso tendo o livro do poder do hábito, 21 dias direto fazendo uma coisa, ela vira um hábito. Então, como é que as empresas físicas que vendem seu produto numa loja e tudo, vai se adaptar a isso, né? Então, basicamente, eu vou falar como o marketing de conteúdo, como o branding em geral, a gestão dessa marca, principalmente em crise, vai ter frutos a serem colhidos lá na frente, né? Então, é basicamente isso, o que eu faço. Bacana. Massa. É uma área importante, né? A gente trabalha com marketing já tem bastante tempo, né? Eu mesmo com a área digital já estou há mais ou menos 10 anos no mercado. Com a agência já são 8 anos com a minha própria agência, né? A gente passa pelo período da diretriz,
depois uma nova mudança contra a agência, e aí hoje a gente está aqui com a Orgânico, né, para tentar fazer as coisas acontecerem, né? E a gente que trabalha com marketing, vamos começar logo a live com uma pegada bem complicada, né? Porque assim, a gente vive uma situação hoje onde o marketing, a comunicação como um todo, ele é extremamente necessário nesse período de crise, né? As marcas, elas precisam conversar, não é uma situação em que a gente está aqui hoje para vender. O objetivo hoje desse mercado não é vender, esse cenário hoje não é vender, na verdade, e a gente precisa aproveitar esse momento agora para trabalhar a marca, realmente aquele fator de personificação. A gente personificar a marca nesse momento. Acho que é a hora perfeita para isso agora. Perfeito. Né? A gente trabalha muito, a gente trabalha todo dia com o cliente, todo mês tem reunião estratégica, e 99% das nossas reuniões são venda, e a gente tem aquele 1% para tentar botar na cabeça do cliente, cara, a gente precisa de brand, a gente precisa trabalhar brand. O brand é essencial, é o que vai fazer com que futuramente tu consiga aumentar a tua margem de cliente, aumentar a tua margem de valor, o teu cliente conseguir ver mais valor no teu produto e achar que ele está pagando barato, entendeu? Sim. E aí eu quero que tu comece justamente falando sobre esse ponto, né? Essa questão da importância do trabalhar o brand nesse período agora. Acho que não nesse período, né? Eu acho que de forma geral no total, trabalhar o brand, né? Mas nesse período, por quê? Porque finalmente as marcas viram que elas basicamente dedicam 95%, se não for 100% da comunicação dela, para vender. E nesse período não é período de vender. Por quê, Joyce? Porque estamos num período de crise. Quem tem dinheiro vai guardar, porque não sabe quanto tempo vai durar. E quem tiver um dinheiro a mais para gastar, vai priorizar para marcas que já têm algum tipo de relacionamento afetivo. Como assim, Joyce? Quando a gente trabalha de branding, com branding, a gente cria uma relação afetiva, emocional mesmo, com a marca. Por exemplo, usuários de Mac, da Apple, no caso, tem uma marca tem um vínculo afetivo muito grande. Eles defendem a marca, são praticamente advogados da marca. Então, a gente é mesmo. Exatamente, nós mesmos, inclusive. E a partir do momento que eu tenho um dinheiro extra para comprar alguma coisa nesse período de crise, eu vou priorizar marcas que eu tenho apreço, que eu tenho carinho e que eu vejo que está fazendo alguma coisa em prol da sociedade e não está tentando me empurrar mais uma coisa como sempre fez. Então, eu sempre falo, da gente tem que aprender a vender sem vender. Que é porque o processo de venda em si, o vendedor em si já espanta a pessoa. Ninguém quer gastar dinheiro. As pessoas querem comprar coisas para suprir alguma necessidade. Então, alguma necessidade, preencher alguma coisa dentro dele, enfim, e aí já entra no outro patamar. E aí a gente precisa vender sem vender. Como é isso? Vender sem vender, Joyce, nesse período? Criando conteúdo valioso. Mas valioso para quem? Valioso para o teu cliente. Conteúdos que vão ajudar nesse período. Conteúdos que tem a ver com o mundo da tua persona, o mundo que ela vive. Por exemplo, eu tenho um cliente que é a Let's Trip, que é uma marca de surf e tudo. Então, como é que eu vou abordar o coronavírus? Como é que eu vou abordar o assunto que está todo mundo falando para fazer um conteúdo para o meu cliente? Eu vou vender short de surf? Quem é que está surfando? Não tem ninguém surfando, porque tá todo mundo em casa. Na teoria, né? Na prática, eu não sei. Mas na teoria, pra estar todo mundo em casa. Então, eu vou criar um conteúdo em cima disso. E a gente fez o quê? Tá com saudade do mar, do cheiro, tudo. A gente te ajuda. Aí colocou uns vídeos interativos. Fez aqueles templatezinhos para as pessoas marcarem. Eu tô em casa. Eu tô querendo ajeitar minha prancha. Alguma coisa assim interativa que você converse sobre a conversa que está tendo. Qual é a conversa que está tendo? Coronavírus. Tem que inserir a tua marca dentro dessa conversa. E não de uma forma oportunista. Por exemplo, teve uma X-marca aqui em Fortaleza, que, enfim, não compensa falar, que ela vende roupa e estava vendendo álcool gel. Do nada. Ela começou a vender álcool gel. Isso, pra mim,
é oportunismo barato da pior espécie e que não condiz com o que a marca prega, sabe? Então, a gente tem que ter muito cuidado ao vender produtos. Claro, todos nós temos boletos para pagar, né? Eu tenho, você tem, enfim, até coisa que eu disse no meu vídeo. Mas, assim, é uma época... Inclusive, continuam chegando, né? Absurdo. O boleto não para em casa, eles não ficam em casa. Exatamente. E a gente tem que enfrentar maneiras e olhar isso como você falou, é uma oportunidade. A gente pode ficar se lamentando, a gente pode ficar para baixo, mas, assim, eu vejo como uma oportunidade da gente... se aperfeiçoar e ter um relacionamento mais estreito com as pessoas. Por quê? Tá todo mundo na internet. Mais do que nunca. Tá todo mundo na internet. Então, a tua marca, se ela não conversar com todo mundo que tá na internet, ela vai morrer. Pós-crise, as pessoas vão lembrar das marcas que fizeram alguma coisa pelo corona. Elas não vão lembrar das marcas que quiseram te vender por oportunismo. Entende? É verdade. Então, e vender não é vergonha vender. Você tem boletos para pagar, mas dá para vender sem vender. Você tá me entendendo? O mais legal, através do marketing. O mais bacana disso, da gente trabalhar dessa vertente, porque a gente está numa situação agora, por exemplo, quando você vai ter uma reunião com um cliente logo no começo, já existe uma necessidade dele de venda, já existe. Quando você, no mercado tradicional, se você vai falar com o teu cliente, o teu prospect, ele já vai chegar para te falar assim, cara, eu só preciso saber se tu vai fazer minha empresa vender mais. É um ponto específico. Ele no entendimento dele, ele não tem que entender a concepção de que ele precisa reforçar o valor da marca dele, porque quando ele reforça o valor da marca dele, isso influencia e impacta nas vendas dele, na verdade. Uhum. E nesse sentido, as agências acabam tendo que terceirizar para si mesma a responsabilidade de identificação do público-alvo do cliente que a gente vai trabalhar. E aí, nesse sentido, a participação do cliente que é o crucial. Como é que você vai fazer uma análise de persona aprofundada? Como é que você vai fazer uma definição de quais são as maiores objeções, os maiores sonhos? Como é que você vai identificar como você vai se comportar, como você vai comunicar com aquele público, entendeu? Uhum. E nesse sentido, é que esse momento que a gente está vivendo hoje, ele é perfeito para a organização. Ele é excelente para a organização. A gente tem empresas hoje que não tem um plano de ação, a gente tem uma empresa hoje que não tem um funil de vendas, a gente tem uma empresa hoje que não tem um planejamento de marketing realmente eficiente, a gente tem empresas que não tem hoje uma persona bem definida, a gente tem hoje empresas que não possuem nem sistema, um CRM, por exemplo, para controlar as vendas. Né? Então, a gente encontra hoje no mercado uma quantidade muito grande de pessoas que estão até mesmo despreparadas para fazer um nível de trabalho de marketing mais avançado. Né? Pelo menos em Fortaleza a gente encontra muito isso. A gente encontra empresas de todos os tamanhos mesmo, empresas grandes que também não têm esse nível de organização. Né? E aí, esse momento de organizar para trabalhar o brand, ele é excelente. Não tem como a gente, né, abordar esse quesito. Nesse fator que a gente está trabalhando de branding, existe muito a questão que é o seguinte: a gente está falando aqui sobre as marcas conversarem. Deu até a ideia aí, o exemplo que tu fez com um cliente teu da área de moda em produto surf, né? Hoje, se a gente for levar em consideração as pessoas que estão aqui na nossa live, são empreendedores, são gestores de marketing, são profissionais da área de marketing que trabalham para o perfil de outras empresas, né? Qual é o passo a passo que eles têm que fazer hoje para iniciar um estudo um primeiro passo de brand, de trabalhar o brand, de reforçar o valor daquela marca que eles estão gerenciando ou da marca da empresa deles? Eu acho que o primeiro passo de tudo é pesquisa, muita pesquisa.
pesquisa interna de saber quais são os valores daquela marca, o propósito daquela marca. 95% das marcas não tem isso. Principalmente porque elas ignoram, acham que não precisa ter a marca não precisa ter um propósito, não precisa ter uma persona, não só a persona cliente, mas a persona da marca. Se ela fosse uma pessoa, como ela seria, que jeito ela falaria. Então, exige um momento de imersão mesmo da marca, entender o que ela quer transmitir, entender o que ela quer passar, e através disso, traçar essas estratégias. Por exemplo, o marketing de conteúdo é uma estratégia muito boa que a gente pode usar. E no terceiro passo seria testar, porque achar todo mundo acha, mas eu acho que tem que ser testado. Então, o passo a passo seria, primeiro, pesquisa dentro da empresa, o que essa empresa realmente quer passar para o público, fora o produto em si, fora o serviço em si, o que é que ela quer, como ela quer se posicionar dentro do mercado. Então, é um estudo que demanda tempo, e tempo teremos, graças a Deus, por conta desse vírus, mas que requer também muita atenção e muito detalhe. Eu acho que as coisas se resolvem muito no detalhe. Então, marcas, se você trabalha para uma marca, ou se você presta consultoria para uma marca, ou enfim, ou é a sua marca, eu tiraria esse tempo para realmente analisar, sentar, traçar uma persona, onde ela iria, o que ela vestiria, o que ela ouviria. Tudo isso influencia totalmente, diretamente na comunicação da marca e do jeito que ela quer impactar na vida das outras pessoas. Por exemplo, eu compartilhei até no meu uma marca simplesmente que disse que ia fechar, que ia fechar no sentido de não comprem de mim, comprem de pessoas, de estabelecimentos menores. Por quê? Eu vi, essa comunicação é muito boa. Somos grandes, temos fluxo de caixa. Ele não disse isso, mas o que deu a entender, né? Que somos grandes, temos fluxo de caixa, conseguimos sobreviver. Comprem dos estabelecimentos menores. E isso é tão genial. Por quê? Porque ele sabe que a persona dele faria isso. Ele sabe que o público dele daria muito valor a isso. Então, para muita gente foi arriscado, mas para eles não foi, porque ele sabia exatamente o jeito de falar, sabia exatamente o que as pessoas iam falar sobre isso e também que ia viralizar. Por quê? Porque a base hoje da sociedade, as pessoas finalmente entenderam que a base da sociedade é feita com solidariedade. Então, sem solidariedade, a gente não consegue sobreviver. Então, a gente tem que se ajudar. É uma sociedade, todo mundo vive em conjunto. Então, com base nisso, eles fizeram esse post que eu achei incrível, viralizou, ou seja, a marca se espalhou. Eu mesmo não conhecia, então eu comecei a olhar a marca já com outros olhos, já comecei a seguir, observar, e eu tenho a certeza, se o produto deles realmente for uma coisa muito bacana, eu vou comprar dessa marca. Por quê? Porque eu lembrei de toda a estratégia que eles fizeram, de apoiar as pequenas empresas. Então, nesse momento, se for para traçar alguma estratégia, você tem que realmente conhecer a sua persona da marca e conhecer realmente a persona do seu público. E depois testar, né? Traçar as estratégias e testar. Só vai testando. Infelizmente, a gente tem que errar e até errar muito até acertar. Mas erre rápido. Não erre devagar, não. Erre, mas, tipo assim, conserte logo e pronto. Não erre devagar, erre rápido. E aí, com isso, testando, vendo o que o seu público se agrada, formato, até mesmo formato de post, formato de, linguagem, tudo isso a gente tem que testar, infelizmente, porque quanto mais pesquisa você tiver, a chance de errar é menor. Então, se você conhecer muito bem a sua marca, conhecer muito bem o seu público, a chance de errar é bem pequena. Então, tudo isso está interligado. E, no fim, medir os resultados, óbvio, ver o que funciona mais e o que não funciona tanto assim. Acho que seriam esses 3 passos essenciais para essa gerência de marca. Claro que
existem muitas ferramentas, né? Na verdade, existe um MBA só para explicar a estratégia de marca. Então, não teria, mas o meu método, o método que eu uso com os meus clientes, resume a esses 3 passos. Realmente, absorver a marca. Segundo, traçar essas estratégias junto com o meu cliente. E o terceiro, executar e monitorar os resultados. Bacana. Só para contextualizar a galera que está aqui hoje na live, lembrando, vocês podem deixar as perguntas de vocês nos comentários que a gente vai responder depois, tá? Mas assim, galera, só para vocês terem uma noção, quando a gente está falando de branding, é um pouco complexo o que a gente está passando aqui para vocês hoje. A gente está botando uma coisa muito básica. A gente está tá dando umas dicas, está falando de um assunto que é extremamente amplo, extremamente complexo, tá? O brand, no sentido da palavra geral dele, ele envolve toda e qualquer comunicação e forma de se comunicar da marca. Isso vai desde o momento do briefing da criação da empresa, do briefing da criação da marca, como é que ela vai se comportar, para quem ela vai conversar, quais são os estudos de cores, o estudo de fonte que vai ter naquela marca, como essa marca vai ter aplicabilidade no mercado. Para vocês terem ideia, o brand, de uma forma geral, ele trabalha, inclusive, a forma como a pessoa que trabalha limpando a empresa, ela se veste, como ela se comunica, como o vendedor se comunica, como o vendedor se veste, quais são as cores que estão aplicadas ali, qual é a identidade daquela loja. Se você for olhar pelo fato de vitrinismo, se você chegar hoje, as grandes empresas elas trabalham hoje com uma coisa chamada padrão. O que é um padrão? Por que todo mundo busca o padrão? Por que existe selos como o ISO 9001? Porque quando você padroniza, você normaliza. Se você entrar hoje em qualquer Extra, em qualquer G Barbosa, em qualquer supermercado grande, não importa, uma farmácia com uma Pague Menos, você vai entender que toda a estrutura dela é do mesmo jeito. O produto que você quer, ele está naquela prateleira, naquele setor, não importa qual loja você vá. Isso ajuda muito, porque você consegue direcionar o hábito de consumo, né, do consumidor. E isso tudo, cada detalhe desse, cada comunicação, cada forma de se comunicar, isso é branding, tá? Então, assim, a gente está dando uma dica aqui muito grande, muito... basicamente tudo. A gente está aqui dando uma dica muito realmente superficial de como a gente consegue trabalhar o início de uma estratégia de branding rápida, de forma prática. Se eu quiser começar hoje, eu vou desligar a live, agora não, tá? Mas eu vou desligar a live, eu vou pegar meu bloco de notas e eu vou começar. Quem é a pessoa que compra de mim hoje? Como é que eu me comunico com essa pessoa hoje? Aí você vai olhar toda a comunicação que você fez daquele público. Estou pegando pelas tuas dicas, tá? Vai olhar toda a comunicação que tu já trabalhou para aquele público. E tu vai ver, pô, isso aqui engajou bacana. Pô, isso aqui teve um alto potencial de intenção de compra. O que é intenção de compra? É quando o cara vai lá no teu comentário e pergunta assim, qual é o preço disso? Onde é que fica essa loja? Como é que é o WhatsApp de vocês? Isso não é venda, mas é uma intenção de compra, que é um KPI, um indicador de performance extremamente necessário para avaliar se a publicação é importante ou não, né? E se a gente for pensar em brand, especialmente de modo geral, é engraçado porque o pequeno comerciante, o pequeno varejista, aquela lojazinha do teu bairro, ele trabalha brand maior do que muita empresa grande. Sabe por quê? Porque quando aquele pessoal daquela área, daquele bairro, vai fazer uma compra específica, ele já vai direto naquele comércio, ele já vai direto naquela padaria. Você tem 3, 4 padarias ao redor da tua casa. Mas tu tem aquela padaria que tu foi lá e tu sabe que ali o self-service é bom, tu sabe quem é o cara que corta o teu cabelo do jeito que tu quer. Então, esse trabalho que eles fazem pequenininho, no dia a dia deles de forma totalmente empírica, ou seja, eles não têm nem estudo aprofundado de marketing, de comunicação, não. Eles só trabalham da forma mais empírica possível e eles conseguem atrair a atenção do público dele. Por quê? Porque o pequeno empresário, o pequeno varejista, ele tem uma coisa excelente que se chama atendimento. Atendimento, exatamente. Ele sabe quem é o cara que compra dele. Ele chama aquele cara pelo nome.
Ele sabe quem é aquele cara, como é que a família dele tá, ele sabe quem é a família daquela pessoa, ele sabe qual é o brinde que ele pode dar para cada pessoa. Então, um pequeno comerciante ele faz de forma natural que as grandes empresas têm que fazer estudos para conseguir atingir uma massa muito maior. Sim, sim. Na verdade. E o branding, tudo que você falou tá certíssimo, muito certo, concordo, claro, com tudo. Mas o brand, eu olho uma coisa assim muito intangível. E as pessoas não têm muito a noção de como medir o sucesso do brand da minha marca. Então, por exemplo, eu sempre dou o exemplo da Pardal, porque o Erickson, que é um amigo meu, que é o gerente de marketing lá, então eu acompanhei muito de perto todo o processo de ascensão da marca e o trabalho de brand que ele fez com a marca, incrível, inclusive. E hoje eu vejo que, por exemplo, não só as pessoas olham muito, tipo assim, o valor do picolé aumentou. Mas não só isso. Olha o trabalho de brand que eles fizeram para chegar num patamar em que um sorvete regional está fazendo uma collab com o Sonic, com a Paramount Pictures. Tipo assim, é surreal, não tem nem como medir o tanto que a marca é valiosa, tá entendendo? Por exemplo, eu sempre dou o exemplo também da Apple, porque as pessoas se identificam com esse exemplo, enfim, sabem qual é a empresa e tem uma noção. Por exemplo, a Apple hoje vale X, as estruturas físicas, a mão de obra, as fábricas, enfim. E só que, se ela for vendida um dia, ela vale 5x no mercado. Então, esse 5, que é o valor da marca, é quanto eles trabalharam em cima dessa gestão, as estratégias, os planos de marketing, os trabalhos com celebridades, enfim. Tudo isso é o valor agregado em cima do teu produto. Quanto mais eu trabalhar esse valor e ele for genuíno, que fique bem claro que ele for genuíno, as pessoas vão pagar mais. Pagar mais simplesmente porque elas veem esse valor entrando, entre aspas. E tudo que tu falou teve uma conexão também como de ligação emocional. Então, quando a gente fala de brand, a gente vai muito para o neuromarketing, para o comportamento do consumidor, porque é o jeito de se relacionar com as marcas que faz toda a diferença. Se eu dominar o jeito que a minha marca vai se posicionar literalmente no cérebro da pessoa, então eu sei como é que eu atinjo, através das emoções, das experiências de marca. Tudo isso são recursos que a gente usa, que algumas pessoas devem achar até antiético, porque basicamente a gente estuda o cérebro das pessoas para a gente conseguir implementar a marca de uma forma que ela não consiga esquecer, que ela dê preferência e que ela tenha um apego emocional muito grande em cima disso. Então, isso de conhecer a pessoa, de conhecer a família da pessoa, de chamar por simples fato, de chamar pelo nome, dá, sim, toda a diferença no quesito marcas. Então, quando você percebe que você não é só mais um número, você se sente especial. É do ser humano. O ser humano é muito carente. Muito carente. A partir do momento que eu te dou uma atençãozinha, tu já fica, lembra na cabeça. Do mesmo jeito que vários acontecimentos ficam na tua mente. Por exemplo, um acidente, espero que não, né? Mas um acidente que tu teve quando tu era muito pequeno. Tenho certeza que até hoje tu tem na tua cabeça porque é um trauma, um evento que aconteceu e fixou bem. Do mesmo jeito, as marcas têm que se fixar bem, só que, óbvio, positivamente, não fixar bem de uma experiência terrível, como tem algumas marcas. Farm, eu tive uma experiência terrível com ela e até hoje eu não passo nem perto. Enfim, então as marcas têm que aprender a gerar essas experiências positivas na cabeça da pessoa para que ela tenha essa preferência do mesmo jeito que os pequenos varejistas conseguem fazer isso de uma forma super intuitiva e natural, porque provavelmente os pais deles eram assim e foi passando de geração em geração esse cuidado, porque quem paga a conta é o cliente, quem paga o meu salário é o cliente. Então a cultura da empresa tem que ser toda voltada à experiência do cliente em todos os sentidos. O cliente veio para comprar, show, tem que ser uma experiência legal. O cliente veio para trocar, também tem que ser uma experiência legal. Veio reclamar, todas as experiências têm que ser
tem que ter um padrão, entende? Mas engraçado que tu falou da Pardal. A Pardal, quando estava fazendo a mudança de brand dele, já foi uma coisa que quando mudou as embalagens já dividiu a população, né? Teve gente que não gostou nem um pouco da comunicação e teve gente que depois amou. Então, assim, dividiu muito. Mas depois eles conseguiram fazer um padrão visual, se eu não me engano, acho que quem fez a comunicação deles foi a Abracadabra. Não lembro. Foi, não foi? E aí, esse trabalho da Abracadabra, para quem conhece, é excelente aqui em Fortaleza, né? Do Bittencourt. Então, assim, a gente tem um nível de trabalho de estudo de brand que foi extremamente aperfeiçoado, porque quando eles criaram aquela comunicação, eles não pensaram no curto prazo. Eles pensaram no longo prazo. E é uma das coisas que pouca gente pensa, que é a questão de o quanto a marca ela precisa ser atemporal, né? A gente, quando tu falou, por exemplo, que a marca ela precisa se adaptar ao público dele, pega a própria Pardal. E acabaram de lançar uma campanha sensacional, fazendo uma parceria com quem? Com o refrigerante mais tradicional do estado, o São Geraldo. Olha o boom que deu. Sem precisar de um vendedor no meio da rua gritando: compre aqui o nosso novo picolé da São Geraldo. Não precisou de nada disso. Só precisou pegar duas marcas extremamente conhecidas no estado, que tem um nível de força muito bom, juntar as duas e criar um produto que todo mundo já, só de ver, já queria. O trabalho do gatilho mental foi: como eu vou experimentar uma coisa que eu tomava como refrigerante, como picolé. Foi sensacional. Mesmo, teve gente que nem gostou. Mas não importa. Comprou. E o mais legal ainda, né? O mais legal ainda é você pensar na aplicabilidade, porque se eles tivessem feito uma campanha dessa, um produto desse, num estado como São Paulo ou Rio de Janeiro, não vai ter impacto. Porque não faz parte do público. Aquele não é um público que endeusa o São Geraldo, sabe? Tipo, tem muita gente que realmente do Sul gosta. Inclusive, sempre que eu viajo para São Paulo, o pessoal pede para ficar traficando refrigerante do São Geraldo para lá. Tem estado que vende São Geraldo a R$16 uma garrafa de 1 litro. Então, assim, realmente é um produto que é muito bom. Mas não é a mesma coisa, porque existe uma coisa chamada força. É a força que isso causa dentro do estado daquele público, né? Dentro do público em geral. Sim, e aí o contexto, muito né? bom, exatamente, o contexto, e não só o contexto, mas o sítio, o local em que está sendo aplicado, né? E se a gente for querer pensar, por exemplo, no fator de comunicação, cara, gatilho mental. Gatilho mental. Você tem que estudar, você tem que ler coisas como o livro da Arte da Persuasão, você tem que ler livros como Os Princípios do Rei Dalio, você tem que estudar todos os tipos de livro que te mostra como funciona a psique humana. Como funciona a psique humana. O vendedor, quando ele vende, ele não vende característica. É o mesmo que você trabalhar, por exemplo, hoje com uma loja virtual. A gente, se você parar para analisar a loja virtual, cara, tu não está comprando um produto. Tu está comprando a informação do produto. Tu vai chegar lá, tem uma foto, tem um vídeo, tem um texto com descritivo do produto. Tu está comprando informação. Que aquele produto vai chegar na tua casa, aí sim tu vai ter o produto na tua mão. Quando ela vai comprar aquela informação numa loja virtual, ela já tem a emoção dentro dela. Então, alguma coisa dentro dela, a comunicação de promoção que você fez ela perder o sentido da razão e partir para a emoção. E a venda é isso. O vendedor, quando ele vende, ele não vai para a informação técnica do produto. Ele desperta o interesse. A chave dos grandes vendedores é o cara que consegue ler o cliente e entender, cara, esse cara ele só vai comprar se tiver isso aqui. E aí ele consegue elaborar toda a argumentação de venda dele, sabe? E isso tudo volta para o que a gente estava conversando. Estudo, análise, a comunicação da empresa, brand e assim por diante. Exatamente. E outra coisa, o marketing, para mim, tipo... Tem muita gente que fala, inclusive o Rubens, o nosso amigo, fala que marketing é número, marketing é venda, e também. Mas para mim, hoje, na minha área, o marketing é muito sociologia. É sociologia. É eu aprender como as pessoas se comportam, é eu aprender o processo de venda, não o processo de funil de venda, mas como elas se comportam em cada processo desse.
Então, como eu trabalho com estratégia de marca e marca está super intangível, é a percepção do ser humano que tem sobre uma coisa, eu estudo muito comportamento humano. E acho que o marketing está caminhando cada vez mais para isso. Por exemplo, junto com os números, óbvio, porque eu tenho que gerar um conteúdo, eu tenho que ser achado na internet, eu tenho que aparecer para as pessoas certas. Então, o tráfego também tem que acontecer, mas no quesito assim, de estratégia mesmo, de marca, de propagação de marca, é super comportamento humano, super. Então, se você tiver um tempo, realmente quiser focar na estratégia de marca da sua marca, ou enfim, da onde você trabalha, eu indico muito você estudar o comportamento humano, como as pessoas se comportam perante processos de venda, como elas se comportam perante N situações que você pode aplicar esses gatilhos mentais, como a gente falou, e você sabe que vai dar certo, porque o cérebro é uma máquina muito louca, digamos assim, mas que os estudos que tivemos ao longo do tempo podemos entender algumas coisas. E o marketing tem que se aproveitar disso. Se aproveitar da melhor forma possível, não se aproveitar não eticamente. Querendo ou não, é uma coisa, né? Meio complicada. Aquele velho ditado, né? Que dizem que o marketing é você vender para alguém, despertar em alguém o desejo de comprar uma coisa que eles não precisam, né? Aquele velho ditado do marketing. Mas eu acho que vai muito além disso. O marketing, hoje, entre aspas, o marqueteiro, ele é o cara que ele precisa ter um pleno conhecimento, não só de sociologia, mas da própria área de comunicação. O setor de humanas, a área de humanas extremamente necessária para a gente conseguir entender. A gente tem que entender filosofia, a gente tem que entender sociologia, psicologia, que é a questão da psique, história, cultura. A gente precisa entender. A gente precisa entender. E outra, dependendo do setor do teu cliente, cara, isso vai além. Tu vai ter que entender. Tu tem um cliente de construção civil. Como é que tu vai fazer uma comunicação de uma empresa de construção civil sem entender o que é uma construção civil? Como é que tu vai fazer o marketing de um médico que trabalha com, sei lá, fertilização humana, se tu não sabe nem o que significa fertilização humana? Sabe? Sim, então, assim, é um nível de entendimento que a pessoa do marketing ela precisa ter, que a pesquisa é extremamente crucial. Porque como é que você vai comunicar aquilo que você não entende? Exatamente. Então, Exatamente. Assim... eu acho que o mais interessante é esse, que é a dica, eu acho que a dica ouro do que fazer nesse período de coronavírus. Você que é empreendedor, você que é alguém de marketing, você que tem um canal, que é digital influencer, cara, vai estudar teu público. Vai estudar teu público. Entendeu? Tem dúvida, não sabe nem por onde começa. Cara, não tem problema. Vai lá vai no direct aqui do Instagram do Orgânico, que a gente vai tirar suas dúvidas. Vai lá no Instagram da Joyce, com certeza ela vai estar disponível também para tirar essas dúvidas para vocês, tá? Sim. Joyce, tem alguma coisa que tu queira complementar para a gente poder entrar na parte de perguntas? Não, acho que basicamente resumindo tudo que a gente falou nessa crise, né, que a gente está vivendo, eu acho que podemos sim nos concentrar em conhecer melhor a nossa empresa, conhecer melhor o nosso público e traçar as estratégias certas para ajudar, né? Não é um momento de vender, é um momento de ajudar a tua persona, e esses frutos serão colhidos posteriormente. Posterior à crise, o mercado vai dar um boom e quem não se comunicou agora, infelizmente, vai morrer. É isso. Bacana. A gente tem umas perguntas, a gente liberou um story aqui no Orgânico, e a gente teve 2 perguntas aqui, que eu vou te fazer agora, e a gente tem uma pergunta também da Tainá, que ela fez no meio da conversa. Quem tiver alguma dúvida, já pode ir perguntando aí nos comentários também, que a gente vai anotando aqui e já vai dando as respostas, tá? A primeira pergunta é da Ellen. Ela perguntou o seguinte:
como é que eu transformo uma marca pessoal em uma marca com alma? Com alma? É possível isso? Com alma. Como é que você consegue pegar uma empresa e dar uma alma para ela, transformar ela realmente num ser vivo? Num ser vivo. Pronto. Então, aí já entra muito do assunto que a gente falou antes, de conhecer, né, analisar, e tem algumas ferramentas específicas para você entender qual é a persona da sua marca. Por quê? Por que eu preciso saber primeiro da persona da minha marca? Porque eu preciso criar uma pessoa, literalmente, para essa pessoa ter uma alma, ter os quereres, ter as qualidades, ter as dificuldades. Então, tem algumas ferramentas muito boas para isso. A primeira é o Brand Canvas. Se alguém quiser, eu tenho o link e passo depois. E esse Brand Canvas, que é bem parecido com o modelo de negócio Canva, né, que a gente faz com os post-its e tudo, só que tem algumas coisas bem mais aprofundadas no quesito comportamentais. Por exemplo, os medos, as incertezas, as dores, tudo isso é mapeado nesse Canva, e ela consegue ter uma noção muito melhor da persona da marca dela. E a partir daí ela cria um propósito em cima disso, e a marca começa a ter uma alma, de fato, porque vai virar uma pessoa. Não vai virar uma pessoa física, mas vai virar uma pessoa. Por exemplo, eu olho para uma marca e sei, por exemplo, Havaianas. Se a Havaianas hoje fosse uma pessoa, na minha cabeça é muito nítido, é muito claro como ela seria, tanto fisicamente, como as atitudes dela, como as coisas que ela gosta, as músicas. Então, para construir isso, é um trabalho de estudo muito aprofundado do que a tua marca de fato, ou então o que você quer que ela seja. E através dessas ferramentas, tipo o Brand Canva, também o mapa de empatia que a gente tem, que consegue mapear as dores da tua marca, enfim, as oportunidades, tudo isso a gente consegue mapear através dessas ferramentas. Mas é um estudo bem aprofundado, não consegue se dar em uma tarde. São realmente semanas, uma semana pelo menos para cada quadrante do Canva. Então é uma coisa assim bem aprofundada, mas que no final você vai conseguir entender a persona da sua marca e finalmente ter uma alma. A empresa ter uma alma, a marca, na verdade, ter uma alma. O bacana é que existem muitas ferramentas, né? Tu falou aí do Brand Canvas, tu falou do... qual foi o outro? O da mapa de empatia, né? Isso. A gente tem o Brand Key, a gente tem o Canvas de proposta de valor, a gente tem várias ferramentas realmente que são muito úteis para a gente poder trabalhar essa questão do brand, né? O bacana é que tu me chamou a atenção agora, que aí é uma das coisas que eu sempre achei sensacional no branding. Quando o brand da empresa, ele é tão sensacional, que ele se fixa ao produto. Não é Havaiana, é um chinelo. É um chinelo. Não é Bombril, é uma esponja, é uma esponja metálica. Uma palha de aço. Uma palha de aço, né? Uhum. Então, assim, quando você pega e associa o nome de um produto àquela marca, cara, teu brand tá sensacional. Teu brand já está sensacional. Você já atingiu o patamar de conseguir fazer ações como a Coca-Cola, que lançou recentemente uma peça que ele só colocou os nomes da Coca-Cola. Não tem nada. Era um fundo vermelho com o nome Coca-Cola e você via a garrafa. Você via a garrafa. Semiótica, né? Semiótica. Olha outra coisa que a pessoa do marketing precisa estudar. Semiótica. A questão da interpretação dos sinais para que você consiga, que outra pessoa consiga visualizar o que você visualiza. É tanto que, por exemplo, a melhor dica que você pode saber se a comunicação hoje ele tá ideal, ele tá perfeito, cara, pega a peça que tu vai jogar nas redes sociais, pede para uma criança de 10 anos ler e interpretar, e pede para um idoso de, 65 anos, 70 anos, ler aquele conteúdo e interpretar. Se eles conseguem ler e conseguem entender a mesma mensagem, cara, teu nível de comunicação tá excelente. Tá excelente, exatamente.
E é muito louco isso, dos profissionais de marketing terem que saber sobre tudo e de tudo, que a gente não para de estudar um minuto, se a gente quiser realmente ser um profissional, né, bom na área. E a gente tem que entender um pouquinho do universo que a gente atua. E é muito complicado isso, porque muitas vezes algumas empresas não entendem que precisa desse aprofundamento e às vezes até barram, tipo, opa, não, isso aqui você não precisa saber, você só precisa saber a nossa comunicação, você só precisa... Então, faz aí, vende, porque eu quero venda, eu quero dinheiro, e não é assim, a gente precisa entender e de fato, ter uma imersão, tanto numa imersão de processos, uma imersão, isso tô falando no quesito de brand também, tanto que, tipo, eu tive que fazer cliente oculto, para entender processo de venda, eu tive que entrar em cozinha, eu tive que, enfim, várias coisas que eu tenho que entender, porque o brand mexe 360 graus. Eu não consigo fazer as coisas sem mexer em tudo, não adianta, todos os pontos de contato têm que estar bem alinhados. E é engraçado porque, assim, às vezes a gente tem que desenvolver uma atividade que ainda na verdade, é uma coisa que não entra nem no nosso trabalho, né? Mas, por exemplo, não tem como eu fazer uma campanha de venda para uma empresa que não tem um setor comercial bem definido. Se você gera uma demanda muito grande que ele não consegue comportar, ou a gente gera uma quantidade de leads que ele não tem a base, o funil de vendas necessário, né? A questão de roteiro de venda bem definido para converter aqueles leads em clientes, é um investimento que vai ser falho, né? E assim, as empresas elas precisam começar a entender isso. Todo investimento dela precisa ter um retorno. Todo investimento dela precisa ter um retorno. Se você pegar, por exemplo, R$1 hoje e tu jogar esse R$1 dentro de uma lata e essa lata te jogar R$2, e tu tem uma outra lata que tu joga R$1 e ela sai 5, qual é a lata que você vai ficar jogando todo o seu dinheiro? E toda essa questão de o quanto você investe, o quanto você vai receber, cara, é estudo, é análise. Se você não tiver tempo de fazer isso, não adianta. Então, durante 8 anos de trabalho com a agência, o que eu mais percebo é que o cara ele contrata a agência e a agência precisa ter um tempo de estudo e maturação para poder fazer aquele trabalho de marketing de forma aprofundada. Só que o cara, primeiro, ele não quer te dar pelo menos 2 semanas de planejamento. Então, ele já quer que tu comece no primeiro dia do contrato. Tu já vai ter que fazer postagens em rede social, sem saber para quem tá falando. Sem saber para quem tá falando, simplesmente para preencher feed, porque muitas vezes tu não postou ontem. Cara, não tem problema de não postar ontem. Deixa eu fazer um trabalho mais aprofundado, que às vezes eu postar 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, já vou te dar um retorno muito maior, porque a gente tem além daquelas postagens, uma outra gama de atividades e estratégias que vão funcionar e vão te gerar venda. Não é postar em rede social que vai te fazer vender. É o conjunto de todas as estratégias, de todas as ferramentas de marketing digital, né? E quando a gente trabalha com digital, ainda tem esse fator. A gente, além de estudar tudo que envolve o fator humano, cara, o digital muda toda hora. Hoje o Instagram é que bomba. Mas e amanhã? Hoje a gente está num crescimento, pouco a gente está percebendo, mas a gente está num crescimento do TikTok. Daqui a pouco a gente vai ter que fazer. Daqui a pouco a gente vai ter que começar a pensar em conteúdo pro TikTok. Cara, mas o TikTok não vende, o TikTok não tem anúncio, não tem problema. Tu tem que estar lá para engajar teu público, porque o teu público está começando a migrar para lá. E aí toda essa questão de como a empresa vai entrar em outras redes sociais, cara, leva outro estudo, leva outra análise. Já é mais tempo de produção de conteúdo. Isso vai influenciar no contrato que a empresa tem com a agência, porque um problema, um dos maiores problemas o cara achar que a empresa de marketing precisa fazer tudo. Não, a gente precisa te ajudar a vender. Mas no processo de te ajudar a vender, cara, a gente vai identificar o que está de errado na tua empresa, cara. A gente vai. Sim. A gente não pode. É irresponsabilidade do marketing gerar um fluxo de demanda alta para uma empresa que não está preparada para fazer isso. Agora vai falar para o dono da empresa, bicho, cara, isso tem que melhorar esse setor. Ah, tu quer me dizer como é que eu tenho que trabalhar aqui na minha empresa? Cara, infelizmente. Simplesmente. Sim. Olha, e aí você vai trabalhar com dados que ele não liga, do tipo assim, olha, eu tenho um print de 60 pessoas reclamando do teu produto, do teu serviço. Tu tem que melhorar isso aqui para isso aqui acabar. Não, isso aqui é gente que gosta de reclamar. Não é.
Pior. Não É é, muito entendeu? complicado, é muito complicado. E mostrando dados, imagine o meu trabalho, que é baseado em estudos que eu fiz. Então, tipo assim, análise de concorrência, estudo de mercado, então, entendeu? É muito complicado para o branding hoje argumentar, principalmente aqui em Fortaleza. Sim, eu vou dizer que é principalmente aqui em Fortaleza, porque eu tenho clientes de Recife e eles são extremamente abertos à estratégia de marca. E aqui em Fortaleza as pessoas acham que estratégia de marca ainda é uma coisa besta, é uma coisa que eles não precisam pensar, é uma coisa que eles só precisam vender e tá tudo bem. E não é assim que a banda toca. E, tipo, Fortaleza vai sentir muito baque, principalmente depois dessa crise, porque as marcas que já estão pensando alto, que já têm um posicionamento, já estão passando na frente e muitas marcas que eu conheço vão ficar para trás e vão sentir esse forte baque. Já estão sentindo, todas estão sentindo, mas futuramente, quando isso tudo passar, só as marcas que investiram em marketing, que não cortaram, porque é justamente aquilo que a gente conversou. Elas primeiro de tudo, elas cortam o marketing. Só que o marketing que traz venda para a tua loja é uma estratégia. A gente traz as pessoas que querem comprar o teu produto. Então, para que tu vai cortar esse investimento que para muita gente é gasto? Eu sei fazer, o meu sobrinho sabe fazer. E não é assim. A gente estudou muito e continua estudando muito para saber vender, para saber fazer as estratégias certas para o teu negócio. E a partir do momento que tu tira isso justamente nesse período de crise, que eu entendo que tem que reduzir gastos, mas você tira o marketing, você acabou. Infelizmente. E o pior é que, tipo assim, a gente vive numa sociedade onde existe muita gente despreparada. Existe muito profissional cobrando muito barato. Já é antigo essa questão de que Fortaleza é uma cidade onde a área de comunicação e marketing é extremamente prostituída. Gente cobra, tem gente que cobra um valor extremamente baixo para fazer um trabalho. Tipo, tem cara que cobra R$300 para fazer um pack de não sei quantas imagens, para fazer um site para tua empresa. Cara, R$300 para fazer um site, sabe quanto custa um curso para você aprender a manipular um CMS como o WordPress e desenvolver um site do zero? Tu sabe quanto um designer gasta em uma faculdade, em curso, ferramenta, treinamento de ferramenta, para aprender a fazer em 10 minutos, em 5 minutos, uma peça que quando o cara vai começar a fazer, ele demora um dia. Uma das coisas que eu nossa, eu geralmente me revoltava muito isso. É porque, assim, são dois fatores. A primeira é o cliente que ele chega para ti e ele diz assim, olha, eu já investi nisso aí que tu faz, isso não dá resultado. Mas primeiro, ele contratou um cara despreparado. Segundo, o cara cobrou uma mixaria para ele e assim por diante. Outro cenário do mesmo item. É um cara que contratou uma agência realmente por algum fator, e às vezes, não criticando a agência muitas vezes, mas às vezes o próprio relacionamento do cliente com a agência, se você tentar entrar em contato com o cliente não te atende, ele não liga para ti porque ele tá ocupado com outras coisas, como é que vai fazer um trabalho de qualidade? Então ele vai encerrar teu contrato e vai dizer, cara, essa agência, quando até a agência tava pagando uma fortuna e não serviu de nada, não funcionou nada. Então, assim, eu topo fechar o serviço contigo, mas eu não pago mais do que X. Ou seja, o cara ainda acha que ele consegue negociar o teu valor. Por quê? Porque é uma prática hoje no mercado que é comum. O cara consegue barganhar o valor do teu serviço. Não, e aí, jamais. E aí, o que acontece? Muita gente topa. Topa, porque precisa fechar a folha no final do ano, no mês. A gente precisa fechar as contas no final do mês e assim por diante. Mas aí acontece o segundo cenário, que é o quê? A agência está lá estudando, está lá trabalhando, está lá fazendo o papel dela para dar uma melhor comunicação, mas o cara não precisa. O cara, tipo assim, tu não está postando todo dia. Não, aquela agência não está fazendo nada. Não, vamos botar coisa aí para eles fazer. Pede uns panfletos, pede uns cartão aí para o aniversário do meu sobrinho. Cara, não.
Eu entendo o lado deles. Ele pensa, pô, eu tô pagando uma grana alta para aquela empresa, para aquele profissional, e eu não tô vendo o retorno. Se ele não tá vendo o retorno, é responsabilidade da agência ou do profissional de não estar dando resultado. Isso é um fato. Existem estratégias para dar resultado a curto, médio e longo prazo, então não é desculpa. Mas se o cara não está sentindo o resultado, ele vai querer justificar o investimento dele. Como é que ele vai justificar o investimento? Jogando demanda. Só que muitas vezes ele está jogando demanda para uma empresa que está estudando a melhor forma de fazer ele vender. Uhum. Total. Então total. É uma situação complexa nesse período. Antigamente, diga. Não, diz. Vai. A gente tem outra pergunta da Tainá, que é o seguinte. Marcas de produtos não essenciais. Como é que elas podem fazer nesse momento de crise? Porque realmente, se a gente for parar para pensar, só produtos essenciais que podem estar abertos hoje em Fortaleza e podem estar funcionando, né? Mas e as empresas de produtos e serviços que realmente, por exemplo, imagina uma empresa, um autônomo que vende artesanato. Primeiro, já não tem turista. Na verdade, já não tem turista. Então. Já diminuiu aí a margem de lucro pra caramba deles. Como é que eles vão trabalhar a questão da valoração da marca deles para conseguir fazer alguma coisa nesse período? Pois é. Eis a pergunta de R$1 milhão. Mas, de antemão, essa crise serviu muito para mim, como empreendedora, que eu preciso me organizar financeiramente e ter uma reserva de emergência para momentos como esse. Como autônoma, que sou autônoma, presto consultoria. Então, o primeiro passo seria, né, se a pessoa tiver uma reserva de emergência, show, tranquilo, vamos ficar ali, né, não esperando a coisa passar, claro, criando conteúdo e relacionamento com o seu cliente, mas vamos ficar sossegado. Mas existem as pessoas como eu, e eu vou me incluir nesse exemplo, que não tem uma reserva de emergência e realmente está surtando com tudo que está acontecendo e precisa pagar as contas. Vou usar o exemplo do artesão. Primeiro, o artesão não vende as coisas para os turistas realmente não estão na cidade porque está todo mundo em casa. Ok. Se eu fosse um artesão hoje, eu trabalharia algum tipo de conteúdo nas minhas mídias sociais ou um conteúdo de making off, tipo, como ele faz, criando valor em cima do que ele faz. Gente, teve uma queda aqui no Instagram, acredito que a gente deu a margem de tempo do Instagram, tá? A gente vai... Joyce, acho que a gente atingiu o pico de limite do horário do Instagram, tá? A gente tá as últimas perguntas, certo? Vamos parar a Joyce entrar aqui de novo. Porque quando chega em 1 hora... a transmissão cai, a gente acabou excedendo mais do que o tempo que a gente estava planejando, né? Um pouquinho a mais. Tinha uma pergunta, alguém tinha feito uma pergunta antes, mas a gente não conseguiu anotar o rápido bastante. Gente, só para a gente poder contextualizar, quem tiver alguma pergunta a respeito de brand, alguma pergunta em relação a como gerenciar a tua marca agora nesse período, qualquer dúvida que vocês tiverem nesse momento, a gente vai responder, tá? Só contextualizando de novo, a gente teve essa queda, que a gente atingiu mais do que o tempo necessário de uma transmissão ao vivo, tá? Então, assim, a gente vai dar continuidade. A gente acabou excedendo mais tempo do que a gente queria. Só um pouquinho, né? Mas, assim, continua o que tu estava falando, vai. Chegou uma pergunta aqui. Do Marcelo. Isso, do Marcelo. Como uma empresa que se intitula 100% off sobreviveria atualmente? Eu posso dar um complemento inicial nessa pergunta, que é o bacana, que é o seguinte. Eu acho que uma das coisas que a era Corona, né? Não a cerveja, mas... Não a cerveja, mas, né? A era Corona, ela trouxe pra gente, eu acho que uma coisa é a necessidade de se reinventar. Eu acho que a gente precisa
precisa esquecer muito isso. Ontem eu estava escutando uma palavra que ele falava o seguinte, e aí, o que vai acontecer no pós-corona? Tu vai retomar a tua vida ou tu vai se reinventar? Tu vai recomeçar, tu vai fazer alguma coisa nova, sabe? E aquilo ali me marcou muito, porque a gente precisa realmente se reinventar. Então, assim, a gente hoje, aqui no Orgânico, a gente é uma empresa 100% digital, tá, Marcelo? A gente não tem estrutura física mais, cada pessoa, desde outubro, está trabalhando em home office, tá? Então, assim, a gente não passou por problema com greve de PM, a gente não passou por problema em relação à questão da insegurança por conta do coronavírus. A gente não teve trabalho de dificuldade de adaptação do modelo home office, como muitas empresas tiveram que se adaptar agora nesse período, porque a gente já vem vivendo isso durante muito tempo. Então, toda a nossa comunicação é online. A gente já fazia reuniões com o cliente videochamada, a gente já tem grupo no WhatsApp para agilizar a demanda. Então, sempre foi uma coisa que para a gente era muito natural, não foi uma coisa muito conturbada. Para uma agência que trabalha com off, vamos, por exemplo, uma empresa gráfica que produz realmente, por mais que a gente seja de 100% digital, e eu realmente defenda o investimento no digital, eu como profissional da área de comunicação, eu não desconsidero em nenhum momento qualquer tipo de atividade com marketing, desde que exista comprovação de que funciona. Então, por exemplo, se tu vai trabalhar com outdoor, se tu vai trabalhar com panfleto, tu tem que ter formas de medir se aquilo ali está te dando resultado real ou não. Tu tem que transformar o investimento que tu fez em dinheiro voltando. Senão não tem como saber se aquele investimento é válido ou não. Então, se tu trabalha como uma empresa que presta esse tipo de serviço, como uma gráfica, como uma empresa, deixa eu ver aqui, a própria empresa de outdoor, porque eles trabalham com a confecção do material do outdoor e a impressão disso, tá? É um momento de se reinventar, é um momento de renovar, tá? Então, assim, o que é que tu pode fazer de diferente? Eu acho que o básico que todo mundo está fazendo é conteúdo. Eu acho que você pode ser uma empresa que a parte operacional dela é 100% off. Mas, cara, empresa hoje que não trabalha o digital, não existe. Não existe. Tu tá perdendo uma oportunidade de investimento que é absurdo. O valor que você daria hoje para investir no outdoor, o valor que você daria hoje para investir no anúncio de TV, o AdWords e o Facebook Ads te dá um nível de resultado muito maior. Isso é uma coisa que é comprovado já. Não tem muito o que você pensar. Mas uma estratégia de brand com outdoor funciona perfeitamente bem. Especialmente se você conseguir fazer um outdoor tranquilo. Então, assim, pensa e dá uma estudada no teu perfil de cliente hoje. O que é que tu pode fazer de diferente para eles? Qual o produto que tu pode criar para o teu cliente off hoje? Então, por exemplo, cria produtos específicos, cara. Imagina aí, tu conseguir pensar hoje, vamos supor, a gente tinha um cliente que era uma gráfica, que era a gráfica Prints. A Prints, ela criou um produto lá interno porque eles compraram uma máquina de hot melt. Eles imprimiam em qualquer superfície, qualquer uma. Pra ter ideia, é tão sinistro que o teste dos caras era imprimir na água. Então, daí tu tira o nível de capacidade de impressão. Então, assim, os caras criaram caixas de madeira que tu podia personalizar imprimindo a marca da tua empresa em cima da caixa. Ou tábua de corte de carne, que tu poderia imprimir uma frase, imprimir a logo da tua empresa para dar de brinde. Eles faziam um rótulo de cerveja. Tu podia, por exemplo, encomendar cerveja Naturati e pedir para fazer a impressão dos rótulos e tu botava um rótulo para fazer uma coisa de brinde especial para o teu cliente. Então, assim, existem muitas coisas que tu pode, se tu conseguir parar, analisar o teu público e pensar no produto que tu pode criar para vender para ele nesse momento, cara, ele pode comprar ideia. Ele não só pode comprar ideia, como tu pode sair na frente e criar um produto novo para ti que tu talvez nem esteja pensando nisso. Então, o que tá um curso online? Que tal trabalhar com um produto, um infoproduto de afiliados? Cara, tem muita possibilidade. Agora, a questão de você se reinventar é a mente do empreendedor. É estudo, é análise, é você estar por dentro do mercado, é tu entender para quem tu está vendendo. E nesse sentido, realmente, é evidente que uma empresa de marketing, um profissional de marketing, ele vai conseguir te afunilar
todos os dados que tu vai dar para ele para ter um insight do que pode ser feito, né? Não preciso falar mais nada. Foi ótimo. Mas foi muito bom. É isso aí, Marcelo. De verdade. E, assim, 100% off, mas ela precisa estar no digital, cara. Mesmo que eu dou muito exemplo de uma empresa que eu cuido, que ela é B2B. Então, ela é totalmente... Não tem presença online ainda. Eu que vou lançar essa presença online dessa empresa. E é uma empresa de BI, então ela de Business Intelligence, né? E ela vende um software personalizado para as empresas. E, tipo assim, é uma conversa totalmente B2B mesmo, né? Só que aí a gente traçou uma persona, mas como assim, Joyce, uma persona? Se ela vende de empresa para empresa. Mas pessoas conectam com pessoas. Então, com quem é que esse cara vai falar? É com o diretor da empresa? É com o contador da empresa? Diretor financeiro? É o CEO da empresa? Então, a gente criou uma persona e a gente vai começar a trabalhar em cima disso no online. No LinkedIn, que é onde realmente existe uma conversa desse meio B2B, mas também no Instagram, porque todo mundo hoje tá na rede, e tem que ser visto, quem não é visto não é lembrado. Então, ele é totalmente off, né? O trabalho é totalmente off, mas a gente vai colocar essa presença online, digital dele, porque ele precisa ser visto, né? Não só por indicação, que indicação funciona, é a melhor forma de marketing até hoje, né? Conhecidíssima como a Noite de Paris, mas ele tem que estar nas mídias, senão vai morrer, infelizmente. Exatamente. Eu acho que um outro fator importante também é a própria questão do investimento em anúncio, né? Então, por exemplo, hoje o teu público está em casa. Tu pode fazer um anúncio hoje por raio de localidade de onde teu público mora e impactar ele bombardear ele com vários banners, trabalho de anúncio, Google Ads, Google Rede de Display, vídeo para anúncio dentro do YouTube. E, cara, aquele cara ele vai passar grande parte do dia dele nas redes sociais. A quantidade de horas que as pessoas estão ficando hoje dentro das redes sociais é muito grande. Então, assim, imagina um anúncio impactando aquele cara durante o dia inteiro. Ele tá rolando aqui, tem um anúncio teu. Ele tá rolando aqui, tem outro anúncio teu. E aí o cara foi no teu site, e aí tu já tem um outro anúncio preparado com remarketing, porque ele entrou exatamente naquela página. E essa estratégia que tu vai construindo, cara, pode ser que ele nem compre de ti hoje. Mas, quando o mercado voltar a aquecer, ele vai estar com aquela informação muito fresca. E se os teus anúncios ainda estiverem trabalhando para levar isso em consideração, tu vai estar esquentando ele cada vez mais. Total. Amanda, a gente fala esquentar, né? Amanda Picancô, a gente já salvou a primeira parte da live, tá? Ela já está disponível lá no nosso Instagram, tá? Aqui do Orgânico. Quando terminar essa parte, a gente também vai poder jogar lá, mas a gente vai transformar essa nossa live aqui em vídeo depois, que a gente vai disponibilizar no IGTV e no YouTube, tá? Então fica tranquilo em relação a isso. Show. E temos mais alguma? A última pergunta que a gente tinha foi o que a gente começou a responder na live passada, mas a gente acabou perdendo, que foi o da Tainá. Marcas de produtos não essenciais, o que elas podem fazer nesse primeiro momento? E aí, voltando lá pro o exemplo do artesão, né? Eu falaria muito do backstage da coisa, como acontece, criando um valor em cima do produto dele, mas como a gente combinou antes, ele não tem uma reserva de emergência, então ele precisa vender e precisa fechar o caixa dele, né? Então eu faria, assim, um produto digital a um preço mais baixo, talvez um produto digital de entrada como um e-book ou um workshop, algo assim com um valor menor, um valor que eu digo preço menor, mas com um valor agregado bem alto para que as pessoas paguem e depois elas tenham esse produto de valor e diz, caramba, foi basicamente de graça e ele, tipo,
foi muito bom no que ele faz, e aí as pessoas vão querer mais, e aí você vai começando a fazer a esteira de produtos digitais, né, que a gente fala. E depois fazendo lançamentos, enfim, coisas que eu pretendo fazer, inclusive, alguns lançamentos, mas eu acho que a opção mais viável, no caso, porque eu vejo que tem muita gente fazendo live, tipo eu e tu, várias lives, bombas de lives, e tem muita gente, por exemplo, da área da dança, dando aula na live e tudo. Isso é muito massa, é muito bacana. Educador físico, legal, né? Educador físico fazendo exatamente, treino. Exatamente. Só que assim, como transformar esse público que tu tá ganhando, tipo, em massa, porque com certeza você ganhou novos seguidores, porque a internet está bombando. Então, como atrair esse público e colocar ele dentro de um funil de vendas? Então, acho que é muito interessante ter esse contato para ficar trabalhando essa pessoa. Não tipo, vou vender logo. Mas não desperdiça a oportunidade que tu tem, tá? Tem tanta gente olhando a gente, assistindo, por que não uma forma de conseguir pegar esse e-mail, esse contato e já ir trabalhando, olha, a nossa próxima live, e avisar por e-mail, já criando aquele relacionamento, para quando você for lançar realmente um produto digital, seja um sucesso, entende? Então, se eu fosse um artesão hoje, agora eu vou dar para o meu exemplo. Por exemplo, hoje a Joyce vai lançar um e-book com algumas dicas, algumas coisas a um preço relativamente barato, mas um valor agregado muito alto, porque eu vou entregar um conteúdo de ótima qualidade, as pessoas vão gostar muito, eu espero. Eu espero não, eu tenho certeza que vão gostar. E aí, a partir daí eu vou criando um relacionamento com essa base de clientes que eu tive, com a base de clientes que eu tô tendo das lives que eu tô fazendo já, e já tô criando esse relacionamento. E já vou aumentando essa esteira de produtos, até criar um curso completo, super aprofundado de brand, que vai valer realmente um preço maior. Isso, massa. A questão da construção do valor, né? A construção de percepção da marca. Isso é sensacional. Gente, a gente vai encerrando a nossa live hoje, tá? Joyce, quero te agradecer pra caramba. Eu acho que a galera com certeza gostou muito das suas dicas, das suas ponderações, tá? Lembrando que essa é a nossa primeira live aqui do Orgânico, tá? Oficialmente a Orgânico é uma agência que ela está aqui desde há 2-3 semanas, então a gente realmente lançou oficialmente o Orgânico agora no mês de março, mas a gente já vem de um trabalho de outra agência que evoluiu para se tornar um Orgânico. Tá? A gente com certeza vai ter a Joyce aqui de novo para falar de outros assuntos. A gente vai ter alguns conteúdos, algumas surpresas que a Orgânico está preparando aí para vocês, tá? Amanhã a gente vai estar a gente ainda está confirmando, está aguardando só a confirmação, mas a gente vai estar aqui com o Rubens Ranieri, que massa. É um grande profissional da área de marketing. Eu vou estar batendo um papo com ele aqui, irado a respeito do pós-corona. Cara, a Joyce está trabalhando aqui com vocês o porquê a gente precisa começar a investir em brand hoje. Eu vou conversar com o Rubens amanhã o porquê disso de uma forma mais visual do período pós-corona, tá? Então assim, Joyce, quero muito te agradecer a participação aqui na live, tá? E dizer que foi sensacional. Quero pedir para quem estiver online, que não conhece a Joyce ainda, segue ela lá, Joyce Lima MKP, tá? Sim. Meu perfil pessoal também lá é o D Simão, Douglas Simão, D Simão MKP, tá? Segue a gente lá, segue a gente aqui no Orgânico, indica pros amigos, a gente vai ter essas lives, tá? E, cara, foi sensacional. Não, gente, eu que agradeço. Eu que agradeço o convite. Eu amo falar sobre isso. Tem até aquela frase, tipo, até quem me vê na fila do pão sabe que, né, sou apaixonado por isso. Então, eu amo falar sobre isso. Passaria horas falando. Então, é um prazer falar da minha paixão com vocês e poder ajudar todo mundo, que eu acho que é o grande propósito da minha vida, é compartilhar o conhecimento. Então, espero que eu tenha ajudado vocês e nos vemos de novo em outra oportunidade.
É isso aí, galera. Então, deixa eu só encerrar aqui a Joyce rapidinho. Joyce, valeu, viu? Gente, é isso, tá? Essa foi o nosso primeiro live orgânico. Espero que vocês tenham gostado, tá? A gente quer ouvir o que é que vocês acharam da live, tá? Vai lá no nosso direct, vai no comentário lá da postagem da Joyce, dá a opinião de vocês, o que é que vocês acham que a gente precisa melhorar, quais são os temas que vocês querem ouvir nas nossas lives, tá? Pode deixar a sugestão de vocês lá, certo? E eu quero agradecer muito, muito, muito a participação de todos vocês, beleza? Valeu, boa noite e ó, fique em casa.